Que ele, o Salmo 9, fortaleça a fé do crente militante e estimule a coragem do santo tímido, quando ele vir o vencedor, em cuja veste e coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Celebremos as vitórias do Redentor lendo esse salmo. Não há como não ser uma tarefa deliciosa se o Espírito Santo estiver conosco. Por vezes, é necessária toda a nossa determinação para enfrentarmos o inimigo e bendizermos o Senhor na cara dos inimigos, prometendo que, independente de quem fique em silêncio, nós bendiremos o seu nome. A verdadeiro louvor é encontrar as pessoas sobre os procedimentos de nosso Pai Divino para conosco. Este é um dos temas sobre os quais os tementes a Deus devem falar entre si. Não seria lançar pérolas aos porcos se os não crentes ouvissem de nós sobre a bondade do Senhor. A gratidão por uma misericórdia recente refresca a memória acerca de milhares de outras. Um elo de prata na corrente dispõe uma longa série de ternas recordações. Este é o trabalho eterno para nós, pois não há fim para contarmos todas as suas ações de amor. Se considerarmos a nossa própria pecaminosidade e insignificância, perceberemos que todo o trabalho de preservação, perdão, conversão, libertação, santificação, etc., que o Senhor fez por nós ou em nós é uma obra maravilhosa. Até no céu, a bondade divina será indubitavelmente tema tanto de surpresa quanto de êxtase. Alegria e salto de prazer são o espírito apropriado para louvarmos a bondade do Senhor. Os pássaros exaltam o Criador em notas de alegria extrema, os rebanhos mugem seus louvores com tumulto de felicidade e os peixes saltam em adoração com excesso de prazer. Moloque pode ser adorado com gritos agudos de dor, e Jagannatha pode ser honrado por meio de gemidos lânguidos e gritos desumanos, mas aquele cujo nome é amor é mais bem satisfeito com o júbilo santo e a alegria santificada do seu povo. A alegria diária é um ornamento para o caráter cristão e uma toga adequada para os coristas de Deus usarem. Deus ama o doador alegre, quer seja o ouro da carteira, quer seja o ouro da boca que ele apresenta no altar. Canções são expressões apropriadas de gratidão interior. Faria bem se nos permitíssemos e honrássemos ao nosso Senhor com mais dessas canções. B.P. Power disse muito bem: os marinheiros dão um grito de alegria quando levantam âncora. O lavrador assobia uma canção pela manhã enquanto dirige os animais. A mulher que trabalha na retirada do leite das vacas canta canções rústicas enquanto cumpre as tarefas matutinas. Quando os soldados deixam os amigos para trás, eles não marcham entoando a melodia da Marcha dos Mortos em Saul, mas segundo as notas rápidas de uma cantiga espirituosa. Um espírito de louvor faria por nós tudo o que essas canções e músicas fazem para eles. Se ao menos determinássemos louvar ao Senhor, sobrepujaríamos muitas dificuldades às quais o nosso espírito oprimido jamais teria vencido. E faríamos o dobro do trabalho que pode ser feito, quando o coração não está enfraquecido em seus batimentos e a alma não está esmagada e reprimida. Nos tempos antigos, o espírito mau que estava em Saul se rendeu à influência da harpa do filho de Jessé. Da mesma forma, o espírito de melancolia levanta voo de nós assim que entoamos louvores de alegria. A presença de Deus é eternamente suficiente para operar a derrota de nossos inimigos mais furiosos. A sua ruína é tão completa quando o Senhor os tomar nas mãos que nem a fuga pode salvá-los. Caem para não se levantarem mais quando ele os perseguir. Temos de ser cuidadosos, como Davi, para dar toda a glória àquele cuja presença dá a vitória. Se temos aqui as exultações de nosso capitão vencedor, façamos dos triunfos do Redentor os triunfos dos redimidos e nos alegremos com ele na derrota total de todos os inimigos. Deus repreende antes de destruir, mas quando se põe a golpear os ímpios, ele não cessa até que os tenha feito em pedaços tão pequenos que o próprio nome dessa gente é esquecido para sempre e, como um coto de vela fétido, a sua recordação é apagada para todo sempre.
Sob a luz do passado, o futuro não é duvidoso. Considerando que o mesmo Deus Todo-Poderoso ocupa o trono de poder, podemos com confiança e sem hesitação exultar em nossa segurança por todo o tempo futuro. Seja qual for a decisão dos tribunais terrenos, o Supremo Tribunal Celestial ministra julgamento com retidão. Parcialidade e acepção de pessoas são coisas desconhecidas nos procedimentos do Santo de Israel. O prospecto de comparecermos diante do tribunal imparcial do grande rei deve agir como um freio em nós quando formos tentados a pecar e como consolação quando formos caluniados ou afligidos. Aquele que não demonstra clemência aos ímpios no dia do julgamento é a defesa e refúgio dos santos em tempos de angústia. Há muitas formas de opressão que vêm tanto do homem quanto de Satanás. Para todas essas formas, o Senhor nos oferece um refúgio. Nos dias da lei, havia cidades de refúgio. Nos dias do Evangelho, Deus é nossa cidade de refúgio. Os navios, quando fustigados pela tempestade, rumam para o porto. Semelhantemente, os oprimidos vão correndo para debaixo das asas de um Deus justo e gracioso. Ele é uma torre alta tão inconquistável que as hostes do inferno não conseguem arrastá-la pela tempestade, e das suas grandiosas alturas, a fé olha para baixo vendo os inimigos com desprezo. A ignorância é pior quando significa ignorância a Deus, e o conhecimento é melhor quando se exercita no nome de Deus. Esse conhecimento mais excelente conduz à graça mais excelente da fé. Aprendamos mais acerca dos atributos e caráter de Deus. A incredulidade, que gosta da escuridão, não vive sob a luz do conhecimento divino. Ela bate asas quando aparece o sol do grande e gracioso nome de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Lutero costumava chamar alguns textos de pequenas bíblias. Da mesma maneira, podemos chamar essa oração de pequeno livro de oração, pois contém a essência e âmago da oração. Tem muito em pouco, pois é como a espada angelical que se revolvia em si mesmo, conforme Gênesis 4:24. A escada parece curta, mas vai da terra ao céu. A misericórdia está tão pronta para entrar em ação quanto sempre está a justiça. As almas necessitadas temem ser esquecidas, sendo assim que elas se alegrem, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Satanás fala aos que temem que a sua esperança perecerá, mas eles têm a garantia divina de que nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Alguém pensaria que os homens não ficariam tão fúteis a ponto de negar que não passam de homens, mas é uma lição que só o professor divino pode ensinar aos orgulhosos de espírito. Coroas deixam os que a usam como meros homens. Eminentes títulos acadêmicos não tornam os seus possuidores mais que meros homens. Heroísmos e conquistas não elevam o nível mortal além de meros homens. Toda a riqueza de Creso, a sabedoria de Solon de Atenas, o poder de Alexandre, a eloquência de Demóstenes juntos deixariam o seu possuidor como um mero homem. Jamais nos esqueçamos disso. Salmos capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações. Destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que, às portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação.
As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais.